cada centavo ou cada real que o custo da obra aumentar, se o preço é estável, o que acontece com a fração ideal em valor? Vai diminuir na mesma proporção. Então, se o orçamento da obra passar para, vão de 1.000 em 1.000, fica mais fácil, passar para 601.000, como o preço continua sendo 1 milhão, que é o máximo que o mercado paga, isso obriga o incorporador a reduzir a fração ideal em valor para 399.000. Como o terreno é fixo, que já foi negociado de 100.000, e os custos da incorporação também, o que vai acontecer com o lucro? Vai reduzir para 249.000, era 250. E vice-versa, tudo vice-versa. Se eu reduzo o custo da obra, eu aumento a fração ideal e aumento o lucro. E é diretamente proporcional, como estão vendo. Um detalhe técnico que causa prejuízos na incorporação. Esse é o caso de hoje no nosso podcast Causos de um Incorporador com o professor Jamil Rami. Ele que já conta com 4 décadas como incorporador, já fez mais de 120 empreendimentos, já foram mais de 17.000 incorporadores formados. Ele que é tido como o Papa da Incorporação, uma das maiores referências que nós temos atualmente em incorporação imobiliária no Brasil. Professor Jamil Rami, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Causos de um Incorporador. E, professor, vamos começar a contar esse caos sobre um detalhe técnico que causa prejuízos na incorporação. Mas antes eu quero fazer uma primeira pergunta para o senhor, que é: a incorporação, ela é composta de muitos detalhes. Qual a importância na visão do senhor de estar atento aos detalhes na incorporação? O senhor já falou em diversos episódios aqui sobre detalhes que muitas vezes podem levar o incorporador à falência, que podem levar o incorporador a perder incorporações, desde o encontro e a negociação do terreno até tratativas ali avançadas já no andamento da obra. Mas qual a visão do senhor? Qual a importância do incorporador ter atenção aos detalhes? Perfeito. Na verdade, são inúmeros, né? Inúmeros detalhes. Por isso que a gente sempre aconselha o incorporador a, antes de começar, buscar conhecimento pleno nas 3 áreas da incorporação, na área técnica, na área jurídica e na área comercial. Então, existem na área técnica inúmeros detalhes que, se não forem respeitados ou atendidos, trará prejuízo da incorporação. Da mesma forma, na parte jurídica, nem precisa explicar, e da mesma forma na área comercial. Então, o conselho mesmo que dou a todos que estão nos ouvindo, nos vendo, quer exercer essa lucrativa atividade, que é a mais lucrativa da nossa economia, que é a incorporação imobiliária, porque trata-se de venda de imóvel, vai ganhar muito dinheiro, porque é a atividade mais lucrativa, mas não é lugar para amador, não é lugar para aventura, para achismo, para eu penso que, é lugar para técnica, tem que se buscar o conhecimento pleno nas 3 áreas. Aí é um mar de rosas, não só por conta da alta lucratividade que ela gera, mas por conta de outros lados também, como o lado social, maior fonte geradora de emprego, faz a economia girar com a indústria do cimento, do aço, da louça, da tinta, do metal, contribuímos de forma expressiva para o PIB nacional. O incorporador deixa o legado dele para a posteridade. Tem preço isso? É uma atividade fascinante, mas demanda conhecimento pleno, prévio, antes de iniciar a sua primeira incorporação. Maravilhoso. E em relação a esse detalhe técnico, professor? Primeiro, qual detalhe técnico é esse? E depois vamos avançar no caos. Na verdade, eu acho que fica até melhor avançar no caos, entender como foi essa situação em que o senhor descobriu que esse detalhe técnico, quando cometido, pode levar a prejuízos enormes dentro da incorporação. Para que quem está nos ouvindo ou vendo possa entender com clareza, eu preciso dizer que eu criei para os meus alunos, para os meus mentorados, uma fórmula que eu chamo de fórmula mãe da incorporação. Ela desvenda por si só todos os segredos da incorporação. É como se abrissem as cortinas do teatro da incorporação e você enxergasse lá dentro como tudo funciona. Para que eu possa explicar
e responder a sua pergunta, eu tenho que começar por ela, pela fórmula que eu criei para facilitar o entendimento da incorporação dos meus alunos, que eu chamo de fórmula mãe. Ela começa com a letra P da palavra preço. O que é o preço de uma unidade autônoma? Vamos dizer um edifício de apartamentos, por exemplo. O que é o preço? É o máximo que o mercado paga. Através de pesquisa de mercado, que o incorporador tem que saber como fazer, ele vai identificar qual é o máximo que o mercado está disposto a pagar por esse produto. Esse é o preço. O preço não é quanto você acha que vale, é quanto o mercado está disposto a pagar. Digamos que o preço seja de R$1 milhão. Vamos arredondar um número aqui. Se você fizer o orçamento da obra, custo de obra deste apartamento, o custo de obra é formado por 3 componentes. Por todos os materiais que serão aplicados naquele apartamento, por toda a mão de obra e pela remuneração do construtor. Normalmente uma taxa de administração de 15% sobre as despesas da obra, sobre material e mão de obra. Isso forma o custo da obra. Digamos que seja vamos inventar um número aqui, R$600 mil. A diferença entre o preço de venda, que é o máximo que o mercado paga, e o orçamento de obra, no caso 600 mil, essa diferença, que no caso é de R$400 mil, é chamada essa diferença na incorporação imobiliária de fração ideal em valor. Fração ideal em valor. A fração ideal em valor se destina a pagar todas as despesas que não sejam obra, que são 3. Tudo que não é obra numa incorporação. O terreno não é obra. Os custos da incorporação, como corretor de imóveis, marketing, stand de vendas, advogado, etc., não é obra. E o lucro do incorporador não é obra. Então, digamos que, só para dar números, que o terreno participa nesse apartamento, nos 400 mil da fração ideal em valor, digamos que o terreno participa com R$100 mil. Digamos que os custos da incorporação sejam nesse apartamento, 50 mil. O lucro será de R$250 mil. Os números são simbólicos, não existe essa proporcionalidade, apenas para entender aritmeticamente como funciona a fórmula mãe da incorporação. Então, se você analisar a fórmula mãe da incorporação, vai perceber que o preço, ele é inarredável, porque é o máximo que o mercado paga. Eu tenho que trabalhar nos outros componentes. Então, cada centavo ou cada real que o custo da obra aumentar, se o preço é estável, o que acontece com a fração ideal em valor? Vai diminuir na mesma proporção. Então, se o orçamento da obra passar para, vão de 1.000 em 1.000, fica mais fácil, passar para 601 mil, como o preço continua sendo 1 milhão, que é o máximo que o mercado paga, isso obriga o incorporador a reduzir a fração ideal em valor para 399 mil. Como o terreno é fixo, porque já foi negociado de 100 mil, e os custos da incorporação também, o que vai acontecer com o lucro? Vai reduzir para 249 mil, era 250. E vice-versa, tudo vice-versa. Se eu reduzo o custo da obra, eu aumento a fração ideal, eu aumento o lucro. E é diretamente proporcional, como estão vendo. Então, vocês já dá para observar e concluir, quem está vendo e quem está ouvindo a gente, que o incorporador deve prestar toda atenção no custo da obra, no orçamento da obra. Porque se ele tiver otimizado, isto é, se a obra puder ser feita no mais baixo custo possível, eu vou ter uma fração ideal em valor mais elevada possível e, por consequência, um lucro mais elevado possível, o chamado lucro ótimo na incorporação. Pronto, feita essa exposição inicial, aí quem está vendo e ouvindo vai entender, então, a sequência do podcast, dos detalhes, etc., que conduzem a mais lucro ou até mesmo a prejuízo, já que o incorporador essencialmente tem que prestar atenção no custo da obra, pelas razões aritméticas que eu expus. Então, existe uma expressão, vamos falar assim, muito usada entre os incorporadores, denominada melhorias técnicas.
que significam melhorias técnicas? É como se a pessoa tivesse vestido, para dar um exemplo assim, bem didático para quem não é da área nos entender, é como se uma mulher tivesse vestida com um vestido comum, sapato e ponto. Bem, eu posso embelezar essa mulher se eu acrescentar brincos, se eu acrescentar um colar interessante, se eu acrescentar uma bolsa bonita, se eu acrescentar algum acessório, ela vai melhorando de estética. Algumas até defendem a tese de que muito mais importante na beleza são os acessórios do que a roupa em si. Mas observe que eu estou encarecendo essa mulher, porque ela vai ter que comprar um brinco, vai ter que comprar isso, comprar aquilo, vai ter que fazer algum gasto que se ela só vestisse um vestido singelo e um sapato não teria. Esse brinco, colar, pulseira, bolsa, esses acessórios são chamados na incorporação de melhorias técnicas. Algumas são imprescindíveis. Por exemplo, a mulher vai a um casamento. Ela não pode ir sem alguns acessórios. Ela tem que ir com um brinco bonito. Tem que ir. Senão ela vai se sentir fora do ambiente. Com uma bolsa bonita, as mulheres conhecem bem isso, sabem como funciona, de acordo com cada ambiente. Então vamos agora fazer correlação de acordo com cada incorporação. Há necessidade ou não de alguns acessórios chamados de melhorias técnicas. Há como defini-las? Não. Como é que eu vou definir o que uma mulher deve vestir, deve usar, trajar num casamento? Eu sei que ela precisa de colocar um brinco bonito, uma bolsa bonita, mas há muitos tipos de brincos, há muitos tipos de bolsas, às vezes o colar é importante ou não, da mesma forma na incorporação. Há melhorias técnicas que são imprescindíveis para aquele produto, o apartamento, ser bem recebido no mercado. No caso da mulher, a festa, no caso da incorporação, o mercado. E há outros que o mercado não valoriza. E que tem que se olhar também um outro ponto, né? Tanto na mulher como no empreendimento, você tem que olhar o bolso. Então você tem que olhar o que é conveniente, mas também o que cabe também no bolso. Nós vamos tem que ter esse bom senso. Isso, nós vamos chegar lá. Por exemplo, o casamento é muito requintado. A mulher, por causa disso, precisa ir com uma bolsa de ouro. Talvez não, ou quase sempre não. Ela pode ir com uma outra bolsa à altura de se sentir bem no casamento e que não seja tão cara. O casamento recebe bem essa mulher com essa bolsa. A incorporação recebe bem a melhoria técnica que custa X e que não há necessidade de ultrapassar esse valor. Eu penso que essa analogia com a mulher deixou bem claro para quem nos ouve e nos vê do que assunto estamos falando. Então, resumo da ópera. Aquela melhoria técnica que não seja recebida bem pelo mercado, que o mercado não valoriza, que o mercado não deseja pagar, ela tem um custo. A bolsa tem um custo, o brinco tem um custo, tudo tem um custo. Alguém vai ter que pagar. Se eu não posso repassá-la ao preço, eu tenho que reduzi-la na fração ideal em valor e, por consequência, no lucro. Então, observe que eu aumentei o custo da obra com uma melhoria que não era necessária para o mercado. Não aumentou o preço de venda, mas diminuiu na fração ideal, porque aumentou o custo de obra, e diminuiu no meu lucro. Quem pagou por ela? O incorporador. Entendeu a dinâmica? Essa é a dinâmica. Então, daí, caminhamos para o problema em si. Então, o incorporador deve dotar a sua incorporação, deve, palavra técnica, especificar para a sua incorporação as melhorias técnicas que o mercado absorva, que o mercado queira pagar, para não ser ele a pagar aquela melhoria técnica. Porque se o mercado não absorver, vai ter que reduzir na fração ideal, porque o custo de obra aumentou e, por consequência, no seu lucro. Então, sim, pode perguntar. Agora nos dê um exemplo prático dentro de um caos dessa situação acontecendo na prática ali. Então, a partir desse podcast, o incorporador, quando ele vai montar as chamadas especificações básicas de acabamento,
que é legalmente chamado de memorial descritivo de acabamentos, ele tem que analisar item por item. É como se ele perguntasse assim, quando ele está compondo a mulher, esse acessório será exigência para a festa? É bom para a festa? Não, isso aqui está sobrando. Ninguém vai valorizar por causa disso. Então tira. Você não precisa gastar com isso. Vamos comprar para você usar aquilo que é necessário para a festa, que as pessoas valorizem muito. Que não valoriza, você não precisa gastar. Então, quando ele está montando o memorial descritivo, ele tem que analisar item por item, fazendo essa pergunta: o mercado quer isto? O mercado pagará por isto? Pagará. Então fica. Ele vai chegar num item que vai ter resposta negativa. O mercado pagará por isso? Não. Então corta. Ou seja, se eu não cortar, quem vai pagar sou eu. Porque o mercado não vai pagar, eu tenho que diminuir na fração ideal e no meu lucro. Quem vai pagar sou eu. As pessoas não têm essa noção clara. Então querem enriquecer, vamos chamar assim, para usar a expressão da mulher, muito o empreendimento, sem saber que boa parte dali quem vai pagar é você, incorporador. O que seria um contrassenso, porque o objetivo da incorporação é ter o lucro ótimo, o lucro máximo. Então, por isso, essas melhorias técnicas têm que ser medidas, como se diz, né, com água e fubá ali, pesando cuidadosamente, para não colocar nenhuma mínima melhoria técnica que não seja repassada ao preço, simplesmente porque quem vai pagar é você. Bem, essa é a regra e é essa a orientação que eu dou aos meus alunos, motivo desse podcast. Não copie. Colar e copiar um memorial descritivo de outro empreendimento é um tiro no pé, porque certamente vão existir ali alguns componentes, algumas melhorias técnicas que no seu empreendimento não vão ter o devido valor, não serão repassados ao preço. E você cometeu o erro grave de copiar de um colega o memorial descritivo dele. Peculiaridades próprias daquele mercado. Daquele tipo de empreendimento, daquele local. Isso, que daquele local aquilo não é bem recebido, como seria o caso de uma festa. Tem festas requintadas, tem festas médias, às vezes você vai num churrasco, você vai numa coisa mais despojada. Por que você vai com aquela bolsa de grife? Por que você vai com aquele brinco de brilhante, etc? Tá fora do contexto. Você comprou aquela bolsa de grife sem necessidade, porque era um churrasco. Então, cada empreendimento precisa ser analisado para o grau de melhoria que ele exige. Bem, agora qual é o caos que eu quero contar que para causar o devido impacto, como causou a mim, eu quero anunciá-lo assim. Houve um aluno meu que, dominando perfeitamente bem a incorporação, concluiu o meu curso em incorporação de edifícios, estava preparado para incorporar, e tão bem preparado que a expressão que eu vou usar é essa: abusou da aritmética, com a consciência de um incorporador bem informado. Ele contrariou tudo isso que eu falei, contrariou a mim, que sou o professor dele, que sou o mentor dele. E isso fez ele ganhar milhões de reais e explodir no mercado. Peraí, vamos lá. Quer dizer que o senhor deu todas essas instruções, ele ouviu e fez ao contrário e ganhou dinheiro? É. Vamos lá. Agora por isso que é um caos. Que é curioso. Por isso que é um caos. Pra saber se ele é uma exceção ou se é a regra. Bora ver. Eu só fiquei feliz, fiquei triste porque ele contrariou tudo que eu disse. Mas fiquei feliz porque eu vi que ele entendeu perfeitamente bem a fórmula mãe. Porque é preciso muito conhecimento para fazer o contrário que o professor sugere e ganhar dinheiro e não ter prejuízo. O que aconteceu com esse aluno que, portanto, para ele, eu tenho esse gesto aqui, para quem está nos vendo, eu estou fazendo um gesto de referência, ou seja, respeito a ele pelo domínio pleno da fórmula mãe, atitude segura. Ele disse assim: professor, eu vou bordar, vou usar a expressão que ele me usou, tá bem? Eu vou bordar o meu empreendimento a ouro. Vou bordar o meu empreendimento a ouro. Mas o que você quer dizer? Eu vou colocar nele
todas as melhorias técnicas que eu sei que o mercado não deseja e não pagará. Você perdeu o juízo? Cada uma dessas melhorias que o mercado não paga é você que vai pagar. Mas é isso mesmo que eu quero. Aí que eu não estou te entendendo, meu aluno. Explica o que você quer fazer. Eu tenho domínio da Fórmula Mãe. Essa Fórmula Mãe foi o oxigênio da minha vida. Eu estou seguro agora para seguir na minha carreira, porque eu estou dominando a incorporação. E lhe agradeço muito por isso. Mas eu vou abusar da aritmética agora que eu domino a aritmética e a Fórmula Mãe. Veja, eu vou colocar uma melhoria técnica que o mercado não paga. Mas você concorda que o mercado vai gostar? Vai gostar sim. Pode gostar, mas ele não vai pagar. Ok. Então, como ele não vai pagar, eu vou reduzir na minha fração ideal, quem vai pagar sou eu, no meu lucro. Eu vou aumentar R$1.000, por exemplo, e meu lucro vai reduzir para 399, para 249. Era 250, né, a previsão. Aí eu vou colocar uma segunda, de mais R$1.000. O mercado não vai pagar. E o meu lucro vai reduzir em R$1.000. E eu vou fazer nesse jogo, chamou de jogo, aritmético. Com o conhecimento que eu estou fazendo. Eu vou aumentando as melhorias, diminuindo meu lucro. Não quero ter prejuízo, mas não quero ter lucro. Eu quero que o lucro fique próximo de zero. E o meu prédio ficará lindo com melhorias que o mercado não paga. Falei, mas você está dizendo ao professor que tem a obrigação ética de fazer você ganhar dinheiro, ter o lucro máximo. Você está falando assim na lata comigo que você não quer ter lucro? Não quero ter lucro. Você tem que me dar uma explicação, porque para mim não faz sentido. É porque você cortou a minha frase. Eu não quero ter lucro hoje, mas eu quero ter muito lucro amanhã. Agora você explica para o professor que nem eu estou entendendo. Eu vou fazer assim. Eu vou lançar esse empreendimento no mercado bordado a ouro, cheio de melhoria. Todo o meu lucro eu vou reverter em melhorias técnicas. O mercado vai achar lindo, muito acima do que ele está pagando e dos concorrentes. Eu vou lançar a minha marca. É a minha primeira incorporação, com domínio pleno dos ensinamentos que você me passou. Eu vou lançar a minha marca. E assim ele fez. Lançou o empreendimento daquele mesmo nível, naquele mesmo preço, mas com um acabamento de melhorias técnicas muito superior à concorrência. Pelo mesmo preço. Aquela melhoria saiu do bolso dele. Zerou o lucro. O mercado todo falou, uau, esse tem qualidade. Porque é o mesmo preço da concorrência, mas olha aqui. Olha esse granito que não é usado aqui nessa região. Olha isso, olha aquilo. Esse sim é um incorporador que preza pela qualidade. Pronto. Agora eu lancei o segundo, professor. Mas você fez o mesmo procedimento? Não, foi só naquele, para lançar a minha marca. Sabe o que aconteceu no segundo, professor? Todo mundo quer comprar de mim, porque eu fiquei estigmatizado no mercado como aquele incorporador que tem qualidade, que preza pela qualidade. Eu não coloquei no segundo, em diante, nenhuma melhoria técnica que o produto não paga. Eu queria criar uma marca no mercado, o respeito do mercado. Fiz meu nome. A partir do segundo, eu comecei a ter sucesso absurdo nas vendas e tendo lucro ótimo em todos eles. Eu sacrifiquei a primeira incorporação para criar um nome no mercado. Quando ele falou isso comigo, eu tive que afastar 2 metros. Quem está só ouvindo não está vendo meu gesto, mas eu abaixei assim de reverência a ele, com as 2 mãos assim até o joelho, de homenagem a ele, por ver que ele enfrentou e desafiou a própria aritmética, quando ele conduziu com sabedoria o aumento de melhoria técnica no contraponto de diminuir o lucro, mas sem ter prejuízo, para o objetivo de criar um nome no mercado. Porque em cima desse nome, ele ia desfrutar de milhões de reais a partir do segundo, o que de fato aconteceu. Então é um caos quase inacreditável de um aluno contrariar todas as orientações que eu dou e ter um baita sucesso. O que me trouxe alento e me deixou satisfeito foi ver que esse aluno fez essa jogada na sua vida profissional em cima do conhecimento pleno que eu havia passado a ele, da Fórmula Mãe. Ele desafiou a aritmética e fez um baita sucesso a partir do segundo empreendimento e hoje está
explodindo no mercado, porque ele é tido até hoje como aquela incorporadora que só faz obra boa, que preza pela qualidade. E lembrando aqui que ele fez isso no primeiro. Só em todos no primeiro. os outros ele Só. seguiu todos os ensinamentos do senhor. Ele fez em troca de criar um nome. Quer dizer, eu tenho que respeitar um incorporador desse. A sabedoria de quem sabe esperar para ter o lucro. A sabedoria de quem sabe o momento de... O princípio, né? De plantar e de colher. Que é tempo de plantar e é tempo de colher. Ele escolheu no primeiro empreendimento somente plantar. E hoje ele colhe os frutos disso. Por isso que eu tive que abaixar as mãos e fazer essa reverência a ele. E ao mesmo tempo ficar feliz do domínio da aritmética dele, da fórmula-mãe, a ponto de controlar os números para criar uma marca para colher os frutos depois, como está explodindo aí no mercado. Hoje deve estar na 10ª incorporação ou mais, e o mercado todo tem ele como aquela grande empresa que tem qualidade nos seus empreendimentos. Recado final para o nosso público que ouviu a todo esse caos e a toda essa sabedoria em forma de ensinamentos. Preste atenção na fórmula-mãe que eu criei para facilitar a compreensão da incorporação, essa que eu descrevi nesse podcast. Use e abuse da aritmética ali como desejar, porque agora você domina a incorporação conhecendo a fórmula-mãe, como esse aluno fez. E crie o seu caminho. Eu não estou sugerindo que uma outra pessoa faça, porque foi uma decisão ousada e que deu certo porque estava comandada por números, e contra números não pode haver contestação. Mas a mensagem final é: respeite a fórmula-mãe e obtenha um lucro ótimo na sua incorporação. Se você ainda não está inscrito no canal do professor Jamil Rami, se inscreve aqui abaixo e acompanhe os próximos episódios do podcast Causos de um Incorporador. Assim nós ficamos por aqui e nos vemos no próximo episódio do podcast Causos de um Incorporador. Forte abraço.